Boa noite, meus queridos amigos. Uma noite assim de muita paz, de muita reflexão em nossas vidas. Me chamo Marcelo de Lucas, sou do Centro Espírita Isaac Lima, aqui de Campo Grande, e venho aqui junto com vocês fazer reflexões a respeito da nossa querida doutrina espírita, doutrina de luz e de paz, que nos esclarece, que nos leva para um mundo maior dentro das nossas reflexões, que nos fazem assim, nos tiram dessa zona de conforto da nossa vida e faz a gente refletir mais nessa verdadeira vida nossa, que é a vida espiritual, né? Então a gente está muito feliz, muito grato aí pelo convite da casa para nos deliciarmos aí com essas lições maravilhosas do Evangelho, da doutrina espírita, dessa boa nova que Jesus trouxe para nós. Mas antes a gente vai ler a página de início do nosso estudo para a gente poder ir se harmonizando e ir construindo aí, né, uma melhoria dos nossos pensamentos, para que a gente possa realmente absorver bastante tudo aquilo que iremos juntos estudar e refletir aí sobre doutrina espírita. A página é do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. É a mensagem chamada Futuro. Não receie o amanhã. Pelo dedo se conhece o gigante, diz o ditado. Pelo dedo do seu hoje, você faz ideia do gigante do amanhã. Se desde já você quer progredir e amar, se constrói alegrias e planta o bem, o futuro só pode ser bom. As suas virtudes de hoje crescerão tempo afora. O contrário também acontece. As tristezas, os lamentos, os desesperos, os despreparos de hoje certamente vão querer influir no dia de amanhã, de forma lastimosa. Barre-os agora, impeça-os. Prepare um bom amanhã. Você faz ser bom o dia de amanhã quando o prepara desde hoje. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer imensamente por essa oportunidade de estudo e reflexão e falar assim: obrigado, amigo Jesus, obrigado por tudo isso que nos oferece a cada instante, a cada momento. Obrigado, Jesus, por termos a oportunidade divina de estudar, de conhecer essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e nos consola. Que Tu possas, Senhor, durante todos esses momentos que aqui iremos refletir sobre as Tuas lições, poder, Senhor, abrir mente e coração, fazendo com que tudo isso penetre fundo, para que possamos realmente vivenciar e praticar essas lições de amor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que nos dás e obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que em Teu nome, que fiquemos em paz, em luz, em amor. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, a missão de hoje, né, que nos foi oferecida, né? A gente fala oferecida, né, porque é uma oportunidade, né? Quando a gente vem fazer algum estudo aqui, vem falar com vocês, a gente, né, estuda primeiro, né? E a gente está fazendo primeiramente para a gente mesmo. A gente faz as nossas reflexões, a gente faz as nossas meditações a respeito do assunto e a gente vai e transmite, né? Então, é muito bom, né? E a gente fala oferecimento porque essa é um oferecimento de amor, né? E uma oportunidade que a gente pode levar aí para frente, né? O tema que nos foi dado, gente, é do livro dos Médiuns, né? Que é a primeira parte, o capítulo 1,
que é a pergunta, né? O título é uma pergunta. Há espíritos? Ou seja, existem espíritos? E é uma pergunta, apesar de uma pergunta assim simples, existem espíritos? Né? E a gente começa a pensar o seguinte: se a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que existem espíritos, né? A gente sabe que a doutrina é dos espíritos. A gente sabe que Kardec, lá atrás, né, fez uma pesquisa muito minuciosa a partir do fenômeno das mesas girantes, onde ele, Kardec, foi visitar os locais onde esses fenômenos aconteciam. E Kardec, como cientista, né, como pesquisador, ele ficou muito curioso com esse fenômeno, e ligando tudo à questão do magnetismo, ele percebeu que existia uma força mais além do que o magnetismo aí, que influenciaria nesses fenômenos. E Kardec assim começa a estudar. E a gente faz essas perguntas, a gente não, né, fazer essas perguntas para nós espíritas, existe espíritos? Seria uma pergunta, né, um tanto quanto desnecessária, vamos colocar assim, porque estudamos o espiritismo, acreditamos na doutrina dos espíritos e sabemos que existem espíritos. Mas, se a gente parar para pensar, a gente precisa buscar, né, lá atrás, buscar dentro das entranhas do conhecimento, a gente precisa buscar essas comprovações, se realmente há espíritos. E qual é o raciocínio lógico, né, para essa construção, né? E aí no livro dos médiuns, no seu capítulo 1, na primeira parte, ele coloca assim, logo no início do texto, ele coloca assim, só vou ler para você já pedir o início para a gente poder introduzir. Há dúvida no que se concerne à existência dos espíritos. Tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja a existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas o conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em crianças. Então a gente percebe, muitas das vezes, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, que a gente acaba tendo essa crença falsa dessa existência dos espíritos. A gente associa, né, algumas coisas que são lidas, que a gente lê por aí, ou lê na internet, ou lê de algum texto de algum estudioso, mas essas ideias elas não ficam aprofundadas, elas ficam na superficialidade. E essas ideias, quando ficam na superficialidade, elas acabam o quê? Elas acabam gerando dúvidas, geram-se descrenças, né? E a teoria que é criada acaba não tendo uma consistência e morre. E a gente percebe que isso, quando a gente não aprofunda o estudo, quando a gente não vai a fundo na busca desses porquês, a gente percebe direitinho que o assunto há espíritos, né, acaba caindo, né, no esquecimento, porque não se há o devido estudo sobre, né? Então, a gente precisa, primeiramente, para entender esse tema, se existe espíritos, a gente precisa buscar o conhecimento, né? Senão a gente acaba caindo nos contos de fada, dos romances, das histórias, das novelas, dos filmes, né, que acabam tratando o assunto de forma muito superficial, sem o seu devido aprofundamento, né? Então é muito importante, quando a gente vai buscar o entendimento desse tema, há espíritos, a gente precisa buscar muito o estudo,
né? E o estudo sério, estudo aprofundado, sistemático, né, da doutrina espírita. E nada melhor do que as obras básicas para a gente poder concluir que realmente existem espíritos. Tá? E a gente começa a partir da seguinte ideia. Há espíritos. Então a gente está julgando que existem seres além de nós que povoam o universo. Bom, se há espíritos, eu não os vejo, né? Eu não consigo ver. Então como é que eu vou acreditar que realmente eles existem? Né? Então a gente começa a pensar nisso, né? A gente começa a ficar com a nossa cuca, né, mexendo, né? E aí a gente começa a perceber, como é que eu vou saber que realmente o Espírito existe? Aí a gente volta lá num dos ensinamentos do Mestre Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus falou isso, né, há mais de 2000 anos, e a gente hoje interpreta isso como se há muitas moradas na casa do meu Pai, o que adianta ter uma morada se não tem ninguém morando nela? Vai ser o quê? Um grande deserto, né? Uma grande área, né? Sem nada, né? Tem as moradias, mas não tem ninguém para morar nela. Seria uma incoerência, não seria um raciocínio lógico, né? Então, se há muitas moradas na casa do meu Pai, então existem muitos moradores nessas moradas. E quando a gente fala em moradas, a gente lembra logo de quê? A gente lembra logo, né, de seres que habitam essas moradas. Ah, mas aí diz a ciência, né, a ciência humana, né, os cientistas, né, não encontraram vida em outros planetas, não encontram vida em outros planetas, né, que aqui na Terra é o único lugar que tem vida, né, que tem vida humana. E aí a gente começa a errar, a pecar a partir daí. Por que a gente começa a pecar daí? Porque a gente já começa a associar que em todo o universo é povoado de ser humano. E não é assim, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é o fluido aí que dá a forma a tudo que é matéria, né? A gente tem Deus, causa primária de todas as coisas, né? E aí a gente tem o espírito e a matéria. O espírito é o ser inteligente da criação, né? A matéria é tudo aquilo que compõe o universo. E essa matéria é toda composta, né, dessa modificação do fluido cósmico universal. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder tentar fazer uma linha de raciocínio, né, pensando nisso, né? O triângulo, né? Deus, Espírito, Matéria. São os elementos gerais do universo, né? Deus, o Criador de tudo, temos o Espírito e a Matéria. O Espírito, ser inteligente da criação, e a Matéria, que compõe o universo. Então, a gente para pensar, pensando nessa tríade aí e nessa passagem de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu Pai, eu não posso querer, né, achar que a Terra, o planeta Terra, é o centro do universo, né? E a gente sabe que o universo está sempre em expansão. Por que o universo está sempre em expansão? Porque Deus cria incessantemente, né? Deus não para de criar, Ele está criando. Então, o planeta Terra, dentro dessa expansão do universo, é uma poeirinha, né? É simplesmente uma poeirinha no universo, né? E a gente não pode ter a pretensão de achar, né, que nós somos os únicos seres inteligentes que povoam o universo. Porque não faria sentido, gente. Não faria sentido você ter um monte
estrelas, de planetas. Nós temos o nosso sistema solar formado pelos planetas que circulam o nosso Sol, mas a gente tem outros sistemas solares já comprovados pela ciência humana, né, com seus sóis, com os seus satélites naturais, e existe uma infinidade de outros sistemas. Então, não faria sentido isso tudo para quê? Para poder enfeitar, entre aspas, o céu, vamos colocar assim, né? Para enfeite? Não. Tem que ter uma utilidade, tem que ter uma função prática isso, né? E a função é essa, é dar oportunidade a que espíritos possam evoluir. Nós estamos aqui na Terra num processo evolutivo. A gente tem aquela escala evolutiva, né? Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes, ditosos ou felizes, e os mundos superiores, né? Então nós temos uma escala que consta lá dentro do Pentateuco de Kardec, né, trazido pelos espíritos para nosso esclarecimento. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações. A gente já está na segunda escala de evolução, né, das 5. Então a gente está mais para espíritos imperfeitos do que espíritos puros, né? Então a gente começa a entender o seguinte: essas muitas moradas são as moradas dos espíritos, né? São as moradas aonde os espíritos estão, que é onde eles se encontram, né, para o seu trabalho evolutivo. E aí, então lá em Marte eles são verdinhos, têm antena, né? Eles não têm boca, né? Como mostram alguns filmes, né? Eles são compridos, são enormes, andam em naves espaciais. Não importa. Isso é o que menos importa. O que importa é a gente entender, né, que dentro dessas moradas do Pai, os diversos espíritos e seus diversos graus de evolução, eles habitam. A Terra tem uma condição hoje, né? Para poder habitar a Terra, a gente precisa ter o oxigênio, para a gente poder respirar, né? A gente precisa ter vários elementos para poder manter a nossa vida. Mas de repente, em outra morada do Pai, em outro planeta, a necessidade de oxigênio não seja básica, seja um outro tipo de elemento que de repente a gente nem conheça, que nem esteja na nossa tabela periódica aqui, né? Então, a gente percebe que isso que a gente chama de fluido cósmico universal, que é a manipulação desse fluido, ele vai adaptar em seus diversos mundos esses diversos espíritos para que eles possam trabalhar a sua evolução. E aí a gente começa a entender que realmente há espíritos, né? Outra situação que a gente pode comprovar isso é na influência que os espíritos exercem sobre nós. É uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele pergunta se os espíritos nos influenciam na nossa vida, em nossos atos. E aí a resposta é curta, né, e rápida. Ele fala: mais do que pensais, e muitas das vezes eles vos dirigem. Então a gente para pensar: meu Deus do céu, então eu sou influenciado o tempo todo? Sim, a gente é influenciado pelos espíritos bons como pelos espíritos ruins, né? Cabe a nós equilibrar o nosso pensamento, harmonizar o nosso pensamento, se quisermos atrair as boas influências. Os espíritos bons, eles nos querem ver sempre bem. Então eles sempre nos assopram no ouvido o bom caminho. Os espíritos maus, eu não digo maus, mas ignorantes, que ainda não entendem as leis divinas, eles nos encaminham sempre para o caminho errado. Porque eles não querem ver a gente bem, né? Porque eles não estão bem, então por que você vai ficar bem também? Então a gente para pensar, então, e aí como é que a gente sabe dessas influências, né? Vocês já tiveram essa percepção,
de alguma ideia que vem na sua cabeça, e você fala, nossa, essa ideia não é minha, eu não penso assim, né? Mas aí ou você desfaz o pensamento, ou você acaba catando o pensamento, né? Gostando da ideia, né? Isso deve ter acontecido com muitos de nós, né? Porque isso se chama influência, né? Às vezes a gente tem alguma atitude que depois a gente para pensar, nossa, eu fui capaz de fazer isso, de ter essa atitude, de falar isso, de agir dessa forma, mas isso não faz parte de mim, né? Já tiveram essa sensação? Né? Então isso a gente chama de influência dos espíritos, né? Logicamente que a decisão final é sempre nossa. A gente que vai fazer ou não, se a gente vai executar essa ou aquela ação, a decisão final é nossa. Eu vou fazer. A gente tem influência, mas a escolha é nossa. A escolha é sempre nossa, final. E aí a gente começa a ver que existem esses espíritos, né? Se existem muitas moradas na casa do Pai, né? Existem todas essas moradas são habitadas. E são habitadas por espíritos em processo de evolução. Lá nos mundos superiores, onde os espíritos já são puros, já passaram por todo o processo de evolução e já se alinharam com a lei divina, esses espíritos eles trabalham incessantemente para que os outros espíritos, como nós, consigamos chegar a essa evolução. Olha que legal, né? Então a gente precisa acreditar nesse mundo espiritual porque ele existe. A grande preocupação do ser humano é com relação à morte, que a gente morre e acaba, né? Eu estava escutando uma reportagem daquele cantor Oswaldo Montenegro, particularmente eu gosto muito das músicas, e ele estava falando do absurdo que é a morte, do absurdo que é uma grande injustiça, né? E a gente para pensar, né, que injustiça é essa? Né? Que injustiça é essa? Né? Se a morte, se os espíritos existem, a morte não faz sentido mais. Porque continuaremos vivos, né? Continuaremos galgando a nossa evolução. Estamos nessa experiência terrena e nós somos compostos por 3 partes: espírito, perispírito e matéria. Como a gente fala matéria, a gente fala desse nosso corpo físico aqui, ó, essa coisa grosseira. E a gente, quando fala em perispírito, é o que dá forma, né, a esse corpo, né? É aquele elemento semimaterial que é moldável, né? Que se molda de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. E nós temos o espírito, que somos nós, na essência, que dão os comandos, que dá as ações, que essas ações são passadas para o perispírito, e o perispírito passa para o corpo agir, né? Então assim, a gente é muito legal, porque nós temos essa vivência aqui, como em outros planetas e outras moradas, se tem a mesma estrutura, em condições diferentes, de acordo com a necessidade dos espíritos que estão lá, mas tem a mesma coisa. E conforme a gente vai se depurando, né, esse perispírito ele vai se unificando ao espírito, né? Não se há mais necessidade desse invólucro material, né, para trabalharmos a evolução, porque chegamos à perfeição, chegamos a espíritos puros, né? Então ele se mistura ao espírito, né? A gente fica realmente na essência que nós somos, que nós fomos criados, né? Somos criados simples e ignorantes e trabalhamos essa evolução até nos alinharmos perfeitamente com as leis divinas. Então isso tudo é muito legal, porque de repente em outra condição, em outros mundos, esse perispírito, né, ele já não é mais tão denso como é aqui nos mundos de provas e expiações, porque a evolução já foi feita, o alinhamento com as leis divinas já estão melhores, então ele vai se depurando, né, ele vai ficando cada vez mais etéreo, né? Então a gente para pensar que isso é muito importante, a gente acreditar na existência dos espíritos. Porque só através dessa crença a gente vai eliminar o pavor da morte, o medo da morte, né? E a gente passa a ter na nossa caminhada, né, uma caminhada mais tranquila, mais serena.
Eu vou ler um outro pedacinho aqui desse capítulo. É muito interessante depois, né? Que não dá tempo de ler tudo, mas que a gente pegue para ler, né? Para ler o capítulo, para a gente poder se envolver com a ideia, né? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Eu não marquei. Aqui. As almas que povoam o espaço são precisamente a que se chama espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Mais hipotética lhe seria a existência se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será que se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos se negada as almas. Então não dá para negar. Se a gente tem aqui no planeta milhares, o que é a alma? É o espírito encarnado. É o espírito tendo a experiência da matéria aqui, né? Então, se a alma é o espírito encarnado, existem os espíritos que não estão, né, com a matéria. Eles estão, né, em essência, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. E nós aqui estamos na experiência da vida corpórea, da vida material, para poder aprendermos, para podermos nos jogar na evolução, para que a gente possa realmente, com essa experiência, adquirir cada vez mais evolução e assim ir depurando o nosso perispírito e chegando a espíritos puros. Então não tem como a gente negar isso, né? Como ele fala aqui. Os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Ou seja, o espírito, ele não tem esse invólucro material, certo? Ele está liberto no mundo, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Esse corpo é só para viver uma experiência, para adquirir conhecimento e experiência nesse mundo, no mundo material, né? Para aprender a lidar com a matéria de forma necessária, né? Para que possa galgar realmente a sua evolução. E o espírito é justamente isso, é ele liberto desse corpo, né? É o que acontece no fenômeno da morte, né? O espírito se liberta do invólucro material, né? O corpo, né, é despojado, né? E o espírito continua a sua caminhada, né? Você não deixa de ser, você não vai ser outro ser quando você morre, você vai continuar sendo o mesmo. Eu vou continuar sendo o Marcelo, o João vai continuar sendo o João, a Maria vai continuar sendo a Maria, porque o que a gente vai levar de volta para o mundo espiritual são os nossos atos, nossas ações que a gente viveu aqui, né? Por isso que a gente fala da importância dos pensamentos, de harmonizar pensamentos, porque quando a gente se encarna em situações de ódio, de raiva, de ira, né, com muitas culpas e tudo mais, a gente leva isso tudo, a gente vai levar esse sentimento. Só que quando o espírito está separado do corpo, esses sentimentos são muito mais ampliados que aqui. A raiva que a gente tem aqui, quando a gente está liberto do corpo físico, essa raiva tem uma proporção muito maior, porque os sentimentos são muito mais ativos, né? São muito mais intensos. Então, quando a gente fala em equilibrar pensamentos, procurar viver bem, procurar não contrair raiva, rancor, mágoa, ódio, tristeza, né? Para que a gente possa realmente, ao desencarnar, estar com o nosso espírito mais leve, em condições até de poder ajudar outras pessoas, né? Então, a gente passa a ver que esse raciocínio lógico, né, é muito importante para a gente entender esse caminhar, né? A evolução, ela caminha de acordo com as nossas ações. Então, se a gente quer, vamos colocar um exemplo aqui, né? Eu vivo aqui nessa encarnação
matando, roubando, fazendo mal aos outros, né? Aí quando chega no finalzinho da minha vida, eu peço perdão a Deus e acabou, né? Então estou perdoado, então tudo aquilo que eu fiz de ruim é apagado e pronto, né? Me entreguei a Deus, então está tudo perdoado. Joinha, né? Se você se arrependeu verdadeiramente de tudo que você fez, você já deu um passo para a sua modificação. Mas tudo aquilo que você fez, ele precisa ser reestruturado. Ele precisa ser refeito. O caminho precisa ser refeito, senão não há justiça, né? Então eu posso fazer barbaridades a minha vida toda e no final da minha vida eu peço perdão a Deus, me arrependo e estou salvo. Então estou tranquilo, né? Isso não seria justo, né? Então a gente começa a perceber que esse movimento, né, na espiritualidade, do processo de reencarnação dos espíritos, é justamente para a gente entender essa justiça divina. A gente volta para a condição de matéria, para a gente resgatar aquilo que a gente fez de errado e, né, galgar um passinho a mais na nossa evolução. Olha que coisa bacana. Então a gente percebe que esse mundo espiritual, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Outra coisa que a gente pode perceber aí na existência dos espíritos são nas comunicações, né, dos espíritos comuns. Esses espíritos podem falar com a gente aqui na Terra? Claro que pode. Através do médium, né? Através do médium. O médium é aquele espírito que vem com essa missão para poder ajudar na consolação dos corações, para ajudar os irmãos encarnados e desencarnados. Então, os espíritos vêm dar as suas mensagens, falar das suas dores, das suas angústias, ou vêm nos dar as mensagens de consolo. E como que a gente pode comprovar isso, né? A gente tem várias comprovações na literatura, né? Naquela parte das cartas as mães de Chico, né? Que são aquelas cartas que Chico psicografava para as mães, para consolar os corações das mães que perderam seus filhos, né? E quando as mães recebiam as cartas, as mães comprovavam pelo que estava escrito, né, que realmente era do seu filho, né? Porque existiam fatos nas cartas que só era reconhecido pela mãe e pelo filho, né? Que isso nunca tinha sido divulgado para ninguém, que ninguém nunca soubera do que estava ali naquela situação, ninguém sabia, eram coisas muito particulares da família. Então, se comprovava realmente. Então, como Chico psicografava, né, e o espírito que estava dando a mensagem, né, colocava as próprias impressões, então, quando as pessoas liam, quando aquelas mães liam, percebiam que realmente aquilo era o filho, porque era do jeito que o filho falava, era a forma como o filho falava. E quer conhecer filho melhor do que mãe? Impossível, né? Mãe conhece filho de trás para frente, frente para trás. Então, assim, não tinha erro. Então, a gente percebe aí que realmente, né, existem espíritos. Existem esses seres que povoam esse mundo invisível e que estão lá, muitos nos ajudando, muitos nos atrapalhando, mas parte do processo de evolução. Enquanto a gente já estiver vibrando coisas negativas, a gente vai estar sob a influência desses espíritos ignorantes, mas os espíritos estão lá, né? E tudo se comprova aí através das comunicações, né? A gente tem várias comunicações aí de irmãos que frequentavam a casa espírita e que partiram e que voltam à casa espírita dando comunicações. E a gente sabe que é o irmão que está dando comunicação pela forma com que ele fala, pela forma como ele se expressa, né? Quando é uma mensagem psicofônica, a forma como o médium fala, a gente vê que se aproxima demais de como o irmão falava quando estava encarnado. Então a gente vai percebendo essas coisas e vai vendo a lógica do processo, que tem que existir alguma coisa a mais, alguma coisa superior aí para conduzir tudo isso, né? Então que nós não somos o centro do universo, nós não somos os únicos seres inteligentes do universo, né? Existem seres espalhados
né? Porque senão essa frase de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, não faria sentido. Deus não ia criar alguma coisa para enfeite, né? Para as pessoas aqui na Terra ficarem, ó, que lindo céu de estrelas, né? Deus não ia fazer isso para contemplação só, não. Tem que ter uma utilidade útil, tem que ter trabalho, né? Tem que ter, né, ação, fé, né? Outra colocação do Evangelho, né? Fé sem obras é morta, né? Então a gente vê que existe todo um processo. A gente tem relatos na literatura espírita de espíritos que habitam o nosso Sol, que são espíritos de grande escala evolutiva e que manipulam aquelas energias do Sol para produzir o calor que é tão necessário para a gente, para poder nos aquecer e nos proteger de diversas coisas. E existem espíritos que manipulam essas energias para produzir aquele calor do Sol necessário para manter aquele sistema, né? Então, quer dizer, quem faria isso? Nós somos capazes? Porque como é que o Sol produz aquela energia toda? Ele produz sozinho, do nada? Tem que ter alguém, tem que ter algum ser, alguma coisa para produzir aquilo tudo, para iniciar o processo na formação de um planeta, né? Como é que se forma um planeta? E puff, ele surge assim, igual ninja, joga uma fumacinha e aparece? Não. Tem alguém por trás, tem algum ser por trás que é responsável por isso, né? Que é responsável por toda essa logística aí da criação. Deus designa, né, os seus espíritos, né, os espíritos trabalhadores aí, que já estão em condições de galgar passos mais elevados, para poder realmente dar essa construção na expansão do universo. Então, existem espíritos, sim. Há muitos espíritos. Se há muitas moradas na casa do Pai, há muitos moradores nessas moradas, né? Porque Deus cria incessantemente. Deus trabalha incessantemente nessa criação. E através dessa criação, a gente vê a magnitude do universo, como que as coisas funcionam de forma harmônica, de forma perfeita. E nós aqui na Terra, ainda a ciência terrena ainda está longe ainda de descobrir os segredos do universo, de todo esse processo de criação, né? Nós ainda não temos a noção de como que Deus cria um espírito. A gente não tem essa noção, a gente não sabe, porque nós ainda não temos condições evolutivas para isso. Não que não somos capazes, estamos galgando para isso. Vamos chegar um momento que iremos entender como é que Deus cria tudo, né? Mas ainda estamos dando nossos passos ainda para essa caminhada. Hoje a gente já tem a ciência muito evoluída, né? Algumas áreas da ciência já acreditam nesses seres que podem existir além de nós, né? Já se tem uma ideia disso, já se acredita que algumas coisas precisam ter as mãos, né, vamos colocar assim, de seres que nós aqui não temos condições ainda de criar, né? Então a gente para pensar que realmente juntando todas essas peças, juntando toda esse trabalho, a gente consegue perceber realmente que existem espíritos que povoam todo o universo. Não só nós não somos o centro do universo, nós somos um grãozinho de areia dentro de toda essa expansão do universo, né? Mas somos todos nós filhos de Deus e que precisamos estudar bastante para poder nos instruir bastante e entender que somos seres criados por Deus num momento de uma experiência terrena, numa experiência de carne, de matéria, mas queremos nos depurar e nos tornar realmente essa essência que é o Espírito, onde seremos espíritos puros e iremos dar continuidade a todo o trabalho que Deus faz aí e nos proporciona, tá? Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Eu espero que tenha sido bem proveitoso tudo isso que a gente falou aqui, que a gente possa refletir bastante sobre tudo isso e, principalmente, estudar doutrina espírita, para que a gente possa realmente entender
toda essa lógica, todo esse processo de amor que Deus cria incessantemente em nós. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Jesus por tudo isso que nos dás e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado pelas suas lições, obrigado pela companhia durante esse tempo de estudo e que possamos levar nos nossos corações a ideia de que somos seus filhos e como tais, precisamos entender as tuas lições, as tuas leis, para que possamos alcançar esse amor maior, esse amor divino que tu tem por nós. Despede-nos em paz e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que em teu nome, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, dando a cada um o necessário para o seu fortalecimento e para a sua espiritualização. Muito obrigado e muito boa noite. Fique com Deus.